Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da AGCast, que é o nosso podcast da AGCom, a Agência Experimental de Comunicação da Anhembi Morumbi. Eu sou Letícia Padilha, estou aqui com o nosso querido Bruno e Samara. Vamos cada um se apresentar aqui. Oi, pessoal, eu sou a Samara, estudante de jornalismo do primeiro semestre, aqui da AMO também. E para quem não sabe, a AGCast ela é um videocast feito de alunos e para alunos. Aqui a gente vai entrevistar docentes, professores e estudantes para saber como a comunicação se desenvolve no mercado de trabalho. E hoje a gente está recebendo ele, o Bruno, que pra gente já é bastante famoso, mas vai se apresentar também. E aí, Bruno? Me conta um pouquinho. Pessoal, meu nome é Bruno, estudo aqui na Anhembi Morumbi também, estou no último semestre, faço relações públicas, né? Entrei na AGCom faz 2 anos, no 5º semestre. Por isso que é famoso, né? E faz 1 ano que eu estou no AGCast, né? Que é o podcast, igual os meninos falaram aqui da AGCom. Gosto muito desse projeto, levo um carinho enorme, tipo, por todas as coisas que eu passei, mas no AGCast especial realmente foi a parte que eu mais gostei de ficar. E é isso, agora eu tô na cadeira de entrevistado, né, não entrevistador, e tô animado. Vai ser uma delícia, vai ser uma bagunça legal aqui. Seja muito bem-vindo, a gente tá muito feliz de estar aqui com você. E para começar, vamos falar um pouquinho do início da sua trajetória, né? Você começou no Itaú Unibanco e isso já é muito legal, porque você trabalha num banco tradicional e tá cursando RP. Mas, antes disso, me conta como que foi esse período de mais de 5 anos de atuação lá no banco. Bom, eu comecei no Itaú Unibanco em 2021, né? Eu entrei no Itaú ainda como jovem aprendiz. Foi até uma história engraçada que o meu primeiro emprego, quando eu saí do ensino médio ali no período da pandemia, né, 2020, eu fiquei esse ano que tava bem difícil as coisas, tipo, pra arrumar emprego e tudo mais, pra fazer entrevista, por conta que tava sendo tudo online e tudo, né? Eu fiquei aquele ano procurando emprego para entrar realmente no mercado de trabalho, né? Buscando essa oportunidade do primeiro emprego e tudo mais. Aí não tava rolando. Aí essa vaga acabou aparecendo de um programa, daqueles programas sociais que tem, né? Que abre. A empresa que eu participei, ela chamava Vocação, que era uma empresa que tem para jovens, para entrar no mercado de trabalho mesmo, que tem um intuito social, né? Legal. E aí eu participei do processo seletivo no finalzinho de 2020, para entrar ali como jovem aprendiz no banco. Só que foi um processo, digamos assim, muito extenso. Então, na época, tipo, o processo seletivo ele existia, só que não tinha uma vaga para entrar ainda no setor administrativo, né? Que até uma certa idade você entra na agência, né, bancária, aí trabalha, tipo, até uns 16 anos você entra na parte de agência, e aí com 18 anos você já consegue entrar na parte administrativa. Legal. Só que não tinha uma vaga ainda específica para entrar direto. Então, tipo, eu fiz as entrevistas, fiz ali a dinâmica com o pessoal da empresa, né, que estava fazendo e tudo mais, com RH, só que eles ainda não tinham uma vaga, então ficou mais ou menos uns 4, 5 meses realmente para eu ter um retorno. E aí, durante esse período, eu acabei entrando numa outra empresa que não tinha nada a ver com banco, era em uma indústria que trabalhava com chuveiro, tipo, tomada, parte mais mecânica mesmo. Uhum. E aí, eu acabei entrando também nessa empresa como jovem aprendiz, né? Aí, para quem não sabe, né, quando você entra como jovem aprendiz em qualquer empresa, você tem um período de curso, né? Então, tipo, você fica 1 mês fazendo um curso lá com a empresa e aí depois você entra realmente nas atividades práticas, né? E aí, tipo, na primeira semana que eu ia começar a atividade prática, tipo, me ligaram falando que eu tinha passado para a próxima etapa do processo do Itaú. Tipo, depois de 5 meses. Uhum. Tipo, não esperava, não tava esperando e aí, tipo, do nada apareceu. Aí eu fiquei, tipo, numa decisão muito difícil, né? Eu falei assim, eu já tô empregado agora, vou começar, tipo, nessa empresa que eu tô. Só que era uma oportunidade que eu falei, não tem como recusar mesmo, né? E, tipo, eu tenho que abraçar e ver o que vai dar. Aí eu fiz a dinâmica em grupo e aí, tipo, consegui, no mesmo dia, me ligar e falar que eu tinha passado. E aí, tipo, eu entrei lá como jovem aprendiz, né? Tipo, aí fiquei mais ou menos uns 10 meses na atividade de jovem aprendiz. Aí acabei conseguindo a promoção para estágio, né? Que aí que eu engatei na faculdade mesmo, né, de Relações Públicas. E aí depois fui conseguir ser efetivo, que é o cargo que eu tô até hoje. Está até hoje. Banco. Junto com essa pergunta, porque é legal pensar na trajetória e na oportunidade, porque realmente pensar
num trabalho em banco é muito legal, porque você tem um plano de carreira muito interessante, principalmente em alguns bancos tradicionais, né? Pensando... Tô entregando um pouco de ideia, mas enfim, é isso. Como é que foi a escolha do curso para você entrar como estagiário? Sim. Já que você tava fazendo a parte administrativa, e aí, para você entrar como estagiário, você teria que estar cursando um curso superior. Sim. E aí, por que razão você não escolheu a ADM, por exemplo, foi para RP? Não, essa pergunta é muito boa. Quando eu saí do ensino médio, eu já entrei, tipo, num curso tecnólogo, né? Que eu acabei fazendo ensino médio, tipo, ETEC na época, né? E aí eu fiz, tipo, integrado em informática. Aí eu acabei fazendo um tecnólogo, tipo, em TI mesmo, em tecnologia. Só que acabou sendo online, a faculdade e tudo mais. Só que eu vi que realmente não era aquilo que eu queria. Não me identificava de jeito nenhum com a área, não era aquilo, tipo, que eu queria seguir de carreira e tudo mais. E aí, quando surgiu essa oportunidade de estágio dentro do banco, eu falei assim, agora eu preciso realmente fazer alguma coisa que eu gosto, que eu quero realmente seguir. E aí eu pensei, quais são as opções? Porque eu tinha muita dificuldade, assim, eu sou muito indeciso, né? Sempre fui muito indeciso com essa parte de curso na faculdade, né? Só que eu sempre sabia que queria fazer alguma coisa na comunicação, porque era algo realmente que eu sempre gostei muito, desde o ensino médio, participando de projetos e tudo mais. Só que eu tinha dois pés, assim, eu não queria fazer publicidade porque era algo que eu não me identificava. Aí eu fiquei muito em jornalismo e aí eu conhecia também relações públicas. Eu sabia mais ou menos o que a área fazia e tudo mais. E aí eu falei assim, vai ser esse curso mesmo. Vou começar e vamos ver o que vai dar. E aí eu comecei relações públicas e, assim, foi uma paixão instantânea, assim. Tipo, tendo as aulas, tendo as matérias, os aprendizados, eu vi realmente, assim, era aquilo que eu queria seguir. E a parte da comunicação, realmente, que você vê que, tipo, muita gente ainda não sabe, tem dificuldade de entender o que relações públicas faz, né? Acha que, tipo, é muito ligado a marketing, essas coisas, mas relações públicas, tipo, é essencial, ainda mais hoje em dia. Tipo, a imagem, a reputação das empresas, das pessoas, tipo, é tudo que elas podem carregar, né? Então, tipo, é uma área muito boa, assim, para qualquer pessoa que tem vontade de ir para a área de comunicação, eu super recomendo fazer esse curso. Legal. E assim, Bruno, vendo o que você falou, né, você passou por diversas áreas e hoje você trabalha no financeiro, certo? E como que é a sua rotina? A rotina de um analista de mercado de capitais? A minha rotina, igual você falou, né, trabalho nessa parte financeira. Hoje eu estou muito ligado à parte de investimentos, então toda a parte assim, de investimentos para pessoas, mais empresas, né? Eu ainda não estou 100% ainda dentro da comunicação no banco, mas eu ainda tenho muita comunicação mais interna, né? Então, comunicação muito com os times. Como a empresa ela tem muitas áreas, muitos setores, a gente acaba tendo muita comunicação, tipo, para resolver vários assuntos no dia a dia, né? Então, essa parte de comunicação com clientes também acaba entrando muito nas minhas atividades do dia a dia. E a parte financeira e tudo mais, assim, de mercado, assim, de fundos, de investimentos como um todo, assim, entender qual que é o que aquele cliente, aquele perfil de cliente, ele espera ter e o que vai ser a melhor escolha para ele. Então, é muito você enxergar, tipo, dependendo de cada cliente, né, ou de cada situação do que ele quer, tem uns que vão querer, tipo, guardar o dinheiro numa poupança, tem outros que vão querer guardar um dinheiro num CDB ou num fundo imobiliário. Então, é você realmente enxergar o perfil daquele cliente e, tipo, entregar a melhor coisa para ele. Massa, muito legal. E como é que você linka o curso de comunicação com a função que você tem mais nesse ambiente financeiro, corporativo? Fala um pouquinho também, você falou que faz muita coisa de comunicação interna, então isso também está muito atrelado. Como você consegue linkar essas duas coisas? Porque a gente está falando de áreas diferentes, exatamente. A gente está falando de financeiro, corporativo e comunicação. Mesmo que a gente sabe que elas se conversam, a gente não sabe como. Então, você vai ser a pessoa que vai responder pra gente. Não, perfeito. Realmente, são áreas muito distintas, assim. Só que a comunicação, o engraçado dela é que ela é muito base para qualquer área. Então, às vezes você acha, tipo, que uma coisa mínima que você faz no seu dia a dia, um e-mail que você envia, um projeto que você tem que montar, tipo, uma apresentação e tudo mais, faz parte da comunicação. Então, no meu dia a dia, tipo, mesmo tendo muito mais o financeiro do que a comunicação, assim, bruta mesmo, eu tenho muitos projetos que às vezes eu preciso entregar, tipo, em reuniões, com cargos mais altos e tudo mais, que eu preciso realmente montar da forma mais clara possível.
Então, tipo, eu tenho que trabalhar as estratégias que eu uso na faculdade para comunicar de forma clara e eu vou ter que fazer com que aquela pessoa entenda o que eu quero passar, que é o pilar principal, né, que a gente vê aqui em relações públicas. Tipo, não adianta você, eu me comunico bem, eu falo bem, mas se aquela pessoa não entender o que você quer passar, você não vai estar se comunicando bem, porque aquela pessoa tem que entender dependente da forma que você vai escrever. Sim. Então, isso realmente eu aplico, tipo, muito no meu trabalho. Tipo, todos os e-mails, tipo, reunião que eu tenho, ou projeto, apresentação que eu tenho que montar, eu aplico bem essas estratégias de comunicação para realmente aquela pessoa do outro lado entender da melhor forma possível. Perfeito. E como que você aplica essa estratégia? Me dê um exemplo, assim, porque eu tô curiosa. Porque eu quero muito aprender. As diferenças diárias e você conseguir fazer isso junto é realmente muito... É interessante. É quase como uma nova oportunidade para quem quer trabalhar comunicação também, sabe? Com certeza. Eu acho que o mais importante é, primeiro, você saber ouvir. Então, tipo, se eu tenho, por exemplo, um projeto para entregar, eu vou sentar, tipo, com aquele cliente ou com aquela área, tentar entender, escutar, tipo, fazer como se fosse um pitch de ideias mesmo, né? Um brainstorm. E aí eu vou pegando as ideias daquela conversa e tudo mais e anotando. Aí, as anotações que eu faço, eu vou começando a dar estrutura para aquele projeto, para aquela apresentação. E aí eu preciso entender, assim, se eu estou falando com um diretor, eu vou ter que me comunicar de uma forma, né, mais formal, vou ter que usar uma linguagem um pouco mais no nível de uma diretoria. Se eu falar com o cliente, dependendo do cliente, você tem que usar uma linguagem mais simples, não pode usar termos muito técnicos, tem que ser uma linguagem mais acessível, né? Então, tem todas essas estratégias, assim. Mas eu acho que, tipo, a chave de tudo é realmente você saber ouvir para entender realmente quem é aquela pessoa. Eu acho que vocês, como jornalistas, tipo, acho que vê muito isso, né? Tipo, se você vai entrevistar alguém, realmente você tem que escutar primeiro para realmente montar, né? Tipo, a sua entrevista, a sua notícia, né? Então, eu acho que a chave de tudo é realmente isso. E, Bruno, conta pra gente, qual foi o ensinamento que você teve na área do financeiro que você leva hoje pra comunicação e que você acha essencial? Eu acho que na parte do financeiro, eu nunca fui muito fã de exatas, né? Nunca me identifiquei muito com exatas, nunca gostei muito de matemática na escola. Mas eu comecei a aprender a ver que nem toda a parte de números, nem tudo que você vê que envolve contas, tipo, e dados é ruim. Hoje em dia, tipo, com as tecnologias que a gente tem e com tanta informação que a gente tem que saber manipular muito as informações, né? Então, cada informação que você tem, ela pode ser essencial para alguma coisa que você vai usar num projeto ou numa entrega que você precisa fazer. Então, tipo, a parte financeira, ela me ajudou muito a desenvolver a parte de analisar dados mesmos. Assim, hoje, tipo, eu consigo ver, tipo, uma tabela de Excel, por exemplo, grande, tipo, consigo manipular, tipo, para entregar os dados que eu vou usar, tipo, numa apresentação, por exemplo. Perfeito. Então, tipo, eu acho que isso me ajudou muito, assim, era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, mas me ajudou. E a gente aprende, né? Sim. Eu escutei muito na vida que o Excel é a ferramenta essencial para as nossas vidas de tudo. E eu sou como você também, não era pessoa de exatas de forma alguma. Hoje eu trabalho também num setor financeiro em algum aspecto. Sim. E o Excel, a planilha, virou meu melhor amigo. É uma loucura, porque, tipo, não é que, nossa, ela é maravilhosa, mas ela realmente ajuda em muita coisa. Eu acho que até pra comunicação, acho que aí a gente tem uma coisa parecida entre os cursos, ela também é essencial, porque ela te ajuda a organizar muitas coisas. E eu acho que ter essa visão de dados também é interessante para o seu conhecimento dentro desse aspecto de entender a empresa enquanto relações públicas também, sim, não? O que você acha disso? Total. Eu concordo muito com essa afirmação e eu acho que, tipo, se você não tiver uma base de dados, tipo, você saber manipular isso bem, tudo que você vai usar, tipo, de texto ou afirmação vai ser só subjetiva. Então, exato, tipo, você não vai ter uma fonte realmente fiel. Sim.
Então, tipo, em relações públicas, principalmente, tipo, quando você vai defender uma gestão de crise de alguma empresa ou de alguma pessoa, se você não vê o que as pessoas estão falando nas redes sociais sobre você, se você não, tipo, não vê como que tá funcionando o algoritmo e as métricas, tipo, vai ser tudo subjetivo, né? Então, tipo, você não vai ter realmente uma resposta verdadeira, né? Vai ser tudo meio falso. Exato. E aí, vem falando um pouquinho sobre a AGECOM, a gente pode dizer, e aí eu acho que perguntando para você também, acredito que a AGECOM, ela teve um papel muito importante na sua trajetória universitária. E aí eu acho que também pensando muito em você ter essa experiência de viver um produto de comunicação, né? Acho que a AGECOM ela é perfeita para isso, sabe? Então, como foi fazer parte da agência, no geral, e aí, particularmente, também falando da AGECast, né? Não, a AGECOM foi muito doido, porque eu lembro que eu não sabia na época o que era a AGECOM, tipo, eu sabia que existia, tipo, e é até engraçado, porque eu, por ser relações públicas, na época que eu entrei na AGECOM, já existia o RP Lab, né, que é um relatório, é um espaço que é mais focado, tipo, na área de RP, tem outros cursos também, mas foi feito mais com objetivo para relações públicas, né. Só que a AGECOM, as atividades que ela tinha e tudo mais na época me chamou muita atenção, que eu via as postagens no Instagram, e eu lembro que também na época, tipo, era mais segregado, né? Então cada campus meio que tinha suas atividades, não tinha essa integração ainda. E aí, quando eu vi realmente que abriu as inscrições, na época eu estava no 5º semestre, eu falei assim, eu vou participar. Porque eu sempre gostei muito de participar de projetos da faculdade, né? Eu acho que é muito importante, tipo, quando você tá em curso de comunicação, tentar entrar em projetos extracurriculares, tipo, pra ter experiência mesmo. Sim. E aí eu falei assim, eu acho que é a hora realmente de eu ter uma experiência mais na área mesmo, e a faculdade eu acho que vai ser o caminho que eu preciso seguir pra ver como que funciona na prática mesmo. E aí eu entrei na AGECOM. Eu lembro que na época tava nessa migração, né, que, tipo, tava integrando os campos, né, então, tipo, juntou todos os campos em um só. E aí, tipo, eu comecei a ficar mais na parte das redes sociais na época, né. Então, eu gravava conteúdo pro Instagram, pro TikTok e tudo mais. E isso me ajudou muito. Eu não tinha experiência, tipo, com essa parte de redes sociais. Então, tipo, ver como que gravava conteúdo para redes sociais, para editar, para criar legenda, para postar, tipo, era uma coisa que eu não tinha, tipo, conhecimento nenhum. Então, tipo, aquele semestre, realmente, é uma coisa que cansa, porque você realmente precisa criar conteúdo, né? Você tem que ir nos campos, gravar, tipo, as pessoas e tudo mais. Mas me gerou muita experiência. E aí depois, né, eu passei mais para ficar focado no AGCast, né? Que foi o podcast mesmo. E eu comecei a assumir a posição também mais de gestão, né? Que a professora Fernanda, né? Que é a coordenadora da AGECOM, para quem não conhece, né? Ela... Que a gente chama. Ela falou, né? Se eu queria participar, e aí, tipo, eu topei. É muito desafiador, tipo, você pegar realmente um grupo para gerenciar, né? Tipo, foi uma experiência muito... intensa, eu diria, mas foi muito legal também dentro da faculdade, tipo, a gente ter espaço também para isso, né? Sim. Porque às vezes a gente acha, tipo, só os professores e tudo mais, os coordenadores que vão ter esse papel mais de liderança, mas você vê que você consegue ter na faculdade também, tipo, consegue ser um líder também, né? Desenvolver isso, Desenvolver né? a liderança. E o AGCast é isso, eu acho que o AGCast tem essas correrias, é muito corrida, porque é um projeto que você precisa ter tudo muito rápido, você precisa ir atrás dos entrevistados, aí você precisa ir atrás do roteiro, aí você precisa gravar, tem que editar, tem todas as datas certinhas para postar. Então, e é um cronograma bem apertado, né? Tipo, dependendo do semestre que a gente pega muitas entrevistas, né? Mas é muito legal, porque você conhece tantas pessoas de tantos cursos diferentes, conhece tantas histórias diferentes que, tipo, você agrega muito pra você, pra sua trajetória também, né? E tá nesse papel que vocês estão também, tipo, de entrevistadora, foi o primeiro semestre que eu fiz algumas entrevistas também, e foi muito legal também, muito diferente, tipo. E, Bruno, você tá na AGECOM tem 2 anos, certo? Isso. Durante esse tempo, a AGECOM, assim, ela te ajudou a desenvolver ajudou a ampliar mais a sua criatividade e a sua estratégica? Sim, com certeza. Eu acho que, tipo, espaços, assim, que nem a AGECOM, você é muito obrigado a sair da zona de conforto. Então, tipo, eu sempre fui muito tímido e, tipo, isso é muito bom porque você tem que
aparecer em vídeo, você tem que, tipo, falar com as pessoas, tem que escrever, tem que colocar a cara a tapa mesmo. E, tipo, isso com certeza melhorou muito, assim. A AGCOM, tipo, depois que eu entrei, eu comecei a perder muito minha timidez, principalmente na faculdade, tipo, de falar com as pessoas, de falar com pessoas de diferentes cursos. E a minha habilidade com escrita também melhorou muito, tipo, o pessoal de jornalismo, principalmente, tipo, vocês escrevem muito bem, tipo, no geral, né? A gente tenta. E tipo, ver, tipo, as redações que vocês fazem, as matérias e tudo mais, tipo, realmente me ajudou também a desenvolver, tipo, essa parte que, tipo, eu não tinha tanto conhecimento também ainda. Não, massa. E acho que isso também é de suma importância para o curso de RP, né? Sim, Porque você com precisa... certeza, Não vou dizer que a gente precisa, porque eu acho que não é sobre você ser ou não introvertido ou extrovertido. Mas, em alguma instância, a gente precisa ter um certo tipo de coragem para poder enfrentar algumas coisas, né? Com e aí, certeza. pensando nisso também, me conta como que foi fazer parte desses bastidores do AGCast e o que mais te surpreendeu no meio disso. Não, é muito legal, porque... Quero uma história. Não, a gente tem algumas histórias, assim. Até o Gabriel, que tá aqui também, que faz parte dos bastidores, tá desde o começo do AGCast. Essa parte de bastidores, igual eu falei, né? Tipo, é muito corrido, né? Então, às vezes, quando a gente tem uma entrevista que, por exemplo, a gente tem uma semana só pra organizar tudo... Tem coisas, assim, que saem muito do controle, mas que você tem que, tipo, correr atrás. Eu lembro que acho que foi semestre passado que a gente tinha uma entrevista, eu acho que era com uma professora ou com uma orientadora da EMB. Não lembro agora, mas a gente tinha, tipo, tudo certo, o roteiro estava feito, tava tudo encaminhado para a data e tudo mais. Só que aí aconteceu um problema que, tipo, por algum motivo, ela acabou indo pro campus errado durante o dia da gravação. Meu Deus. E aí foi um caos, né? Porque a gente não tinha como ter um outro dia, porque as agendas estavam tudo cheias e, tipo, era uma pessoa, né? Era uma professora e tudo mais. E aí, tipo, a gente teve que contornar essa situação, tentando falar com ela, se daria pra agendar um outro dia, ou até mesmo... Eu lembro que, se eu não me engano, tipo, a gente até tentou ver se ela conseguia ir pro outro campus correto, mas tipo, não tinha como, porque não ia dar tempo. E eu lembro que esse dia tava chovendo muito ainda pra ajudar. Então, um caos. Não era pra ser. Não era pra ser. Tudo que podia dar errado, sabe? Não era. Mas acontece, tipo, são imprevistos que acabam acontecendo. Eu acho que, tipo, quando a gente tem uma equipe muito grande, essas coisas acabam, tipo, tendo choque de comunicações, tipo, cada um fala uma coisa. Sim. Então, se você não tiver, tipo, tudo muito desenhado, muito amarrado, às vezes acontece mesmo. Então... Desculpa. Não, pode falar. Eu acho que o legal disso é você viver essa experiência Sim. no ambiente de faculdade, pra quando você for pro mercado, você já ter experienciado isso, Sim. sabe? Porque, infelizmente, é muito comum acontecer, né? Então, acho que você ter vivido isso dentro de um ambiente que a gente ainda tem certo tipo de controle, espaço, porque é um ambiente universitário, a gente tem ali todo o respaldo dos professores também, e, enfim... Não é uma coisa que, por exemplo, não é uma entrega comercial que a gente está investindo dinheiro de conta, de empresa, de marca, entende? Então, tipo, pra você como RP, acho que isso com certeza foi muito rico, né? Sim, com certeza. Porque não tem graça, assim, se não passar essas situações e esses imprevistos, você não vê realmente como que é a coisa, né? Você não sabe o que é de verdade, Exato, né? Porque, tipo, acontece, tipo, e no mercado de trabalho é assim, né? Tipo, às vezes vai acontecer, tipo, erros e tudo mais, e você vai ter que saber como lidar com esses erros, né? Sim. E, Bruna, eu queria que você contasse mais pra gente o que é o Aspire. É assim que fala? Aspire mesmo? Isso. E qual que foi a importância desse programa para sua carreira? O Aspire foi um programa que eu tinha conhecimento que ele existia dentro da EMB Morumbi, mas eu acabei participando só esse semestre. Ele é um programa de liderança para jovens como um todo, né, para universitários. É uma parceria que a EMB Morumbi ela tem com, se eu não me engano, eles têm uma certificação que é lá de Harvard, lá de fora. Eu não tenho certeza se é de Harvard, posso estar falando besteira, mas é lá de fora. E aí eles têm essa parceria para esse programa que é para liderança. Eles abrem todo semestre, se eu não me engano. E aí, tipo, você fazendo a inscrição e tudo mais, passando, você entra no programa já.
Foi um projeto muito legal, ele foi mais ou menos uns 4 meses, são videoaulas gravadas, e você tem aulas globais também com o mundo inteiro. Então, tipo, é algo, tipo, global, que você participa ali de temas do mercado de trabalho que estão acontecendo muito. Então, esse semestre vi temas de IA, de guerras que estão acontecendo lá no Oriente Médio e tudo mais. E são discussões muito legais, assim, que você conhece pessoas realmente do mundo inteiro. E o objetivo realmente é você desenvolver essa parte de liderança, né? Às vezes a gente fica muito com medo, né, tipo, de desenvolver essa questão de liderança, mas chega uma parte da sua carreira que você acaba tendo que tomar muitas escolhas, né? E, tipo, se você realmente quer chegar, tipo, nesse cargo de liderança, você tem que desenvolver alguns aspectos que no curso eles mostram muito bem, tipo, somente essa parte da comunicação, né, e tudo mais, como você dialogar, tipo, em conflitos. Então foi um programa muito legal, assim, vale muito a pena, tipo. E essas videoaulas são gratuitas? Elas são todas gratuitas, o programa inteiro é gratuito. Qualquer pessoa pode participar ou só os alunos da EMB? Eu acho que qualquer pessoa, só que eu acho que as datas são diferentes. Geralmente, para quem é aluno da EMB Morumbi ou das faculdades que eles têm a parceria, abre no começo do semestre, e aí você fica até mais ou menos final de abril, aí tem uma prova, né, um questionário para você participar, e aí tem o certificado que já vale internacionalmente também. Então, pessoal, aqui... Vale a pena. Deixa eu botar. Então, pessoal, quem quiser participar, vale super a pena, tá bom? Pena. Massa. O Aspira, ele fala muito sobre inovação, né? Uhum. Acho que para além, né, do que você está trazendo, Sim. da experiência como formar um líder, eu acho que também a inovação está muito atrelado Sim. ao curso e tudo. Como que você enxerga essa inovação dentro da comunicação e dos projetos criativos que a gente consegue desenvolver, não só na faculdade, mas para mercado de trabalho também? Eu acho que durante o programa também eles dão muitas dicas de ferramentas que você pode usar para colocar as ideias que você tem na prática. Então tem muita ferramenta às vezes que a gente não tem noção que é gratuita ou tipo você possui tipo meses assim para usar para desenvolver e tipo eles mostram muito isso, ferramentas de edição de imagem, ferramentas de IA, né, que está muito em alta agora. E, tipo, é muito legal, porque, tipo, esses projetos que a gente tem na faculdade e até no mercado de trabalho, geralmente a gente precisa usar muito a ponta da criatividade, ela vem muito da gente, mas às vezes a gente precisa usar uma ferramenta também para aperfeiçoar, né, e tudo mais. E, tipo, o programa realmente, ele mostra muito esses caminhos, que às vezes a gente não tem muita noção também. Massa, cara, Legal. muito legal. E como é que foi o processo para inscrição? Como você soube do projeto? Eu soube do projeto por um aviso do próprio Life. Tipo, eles mandam geralmente o e-mail institucional, mas no próprio Life, no começo do semestre, geralmente eles colocam os programas que vão ter, né, durante o semestre. Sim. E aí essa parceria do Aspire estava lá. Aí eu me inscrevi, se eu não me engano, foi por um link do Forms. E aí, tipo, você se inscreve, é bem rápido, e aí, tipo, depois de umas 3 semanas que fica aberta a inscrição, eles já dão um retorno, se você passou ou não passou. Que legal. E é um curso que você falou que é global, então É global. tem alguns em inglês, mas precisa do inglês, vem a legenda, para entender melhor, né, galera? Os cursos, eles são em inglês, mas eles têm a legenda, tipo, pra Legal. português. Que massa. Pô, tem essa acessibilidade também. Perfeito. E saindo um pouco dessa área teórica, financeiro, você também é um artista, né, Bruno? Tô começando, né? Tô começando. E você tem um projeto musical chamado Perdidos no Tempo. Sim. Como surgiu? Como surgiu essa ideia de ter um projeto musical, sabendo que você trabalha numa área completamente diferente? Você tá indo para vários pontos, né? Você Trabalha no muito. financeiro, tá fazendo RP, cantor. Cantor? Que isso, cara? É a nossa Barbie. É a nossa Barbie. Conta, amigo. Eu sempre fui apaixonado por música, assim, desde pequeno eu gostava, tipo, muito de escutar música, eu sempre tive uma ligação muito forte. E desde pequeno também, tipo, eu sempre tive vontade, assim, de aprender a cantar e, tipo, a me desenvolver mais no canto. Eu não tive, tipo, a oportunidade, tipo, de entrar numa escola de canto e tudo mais. Acabei entrando, tipo, depois dos 20 anos numa escola de canto. Mas eu sempre queria, tipo, eu lembro que no ensino médio eu já começava, tipo, a escrever algumas coisas. Então, tipo, escrevia rascunhos de música mesmo, tipo, principalmente nos momentos, assim, que eu acho que a música, tipo, ela tem um peso muito importante na vida das pessoas, porque ela tá ali em todos os momentos, tipo, sendo bons ou ruins, né?
E a música pra mim, ela foi, tipo, realmente essa barreira. Tipo, nos momentos mais difíceis, tipo, foi o que me ajudava. E escrever também. Então, na época do ensino médio eu começava a rascunhar, tipo, letras de música mesmo. Só que é muito complexo, né? Você fazer um projeto e começar assim, tipo, mais velho. Não mais velho, mas tipo. Geralmente as pessoas começam criança, já fazer dança, canto e tudo mais. Você começar um pouco com uma idade mais avançada é um pouco mais difícil. Mas eu falei, tipo, eu quero lançar, eu preciso lançar isso. E era um sonho meu, né? É um sonho meu, tipo, fazer algo autoral mesmo. E aí, faz mais ou menos 3 anos que eu estou trabalhando no projeto que é o Perdidos no Tempo, né? Que é o meu EP musical. E aí eu comecei a trabalhar mesmo a fundo nele. Falei assim, eu vou tratar isso mais profissionalmente agora. Tenho amigos que estão me ajudando a produzir, a fazer toda a parte da música em si, né? Então é uma banda. Eu sou... É o meu EP, só que eles me ajudam na parte da produção e tudo mais. Mas só você canta, então? Isso mesmo. E aí, tipo, esse ano eu falei assim, não, esse ano vai sair depois de anos, tipo, lutando. E aí a minha música, o meu single, Perdidos no Tempo, ele sai no dia 31 de julho. Então, Vai sair no Spotify, no YouTube? vai sair em todas as plataformas. Que Então, pessoal, já vão lá escutar, viu? Que legal. Cara, muito massa ouvir você falando sobre, parece que realmente é bastante importante o projeto. Tenho 2 perguntas sobre isso. Esse desenvolvimento do EP, ele tá atrelado a pessoas que você conheceu na faculdade ou o pessoal que tá te ajudando pensando na produção mesmo dele? É uma galera que já fazia parte da sua vida ou teve uma mistura, teve um misto de... Foi desenvolvido também durante o curso. Não que ele faça parte do curso, não é isso, mas a gente tá falando de uma tripla jornada. Sim. Né? Porque você está na faculdade, finalizando a faculdade, trabalhando há 5 anos no mercado financeiro, num banco tradicional. E no meio disso você também está fazendo um EP há 3 anos. Então, como é que foi misturar tudo isso? Se tinha essas pessoas que estavam interligadas ou não, sabe? Sim, as pessoas que, assim, as 2 pessoas que eu tenho são os meus amigos que estão me ajudando mais, e são pessoas que eu conheço faz um tempo já, então... Na vida. Tipo, desde o ensino médio eu tenho amizade com eles e tudo mais. E eles sempre gostaram muito de música também, tipo, na época, tipo, no ensino médio a gente tinha projetos juntos e tudo mais. E o meu amigo Lucas, né, que é o produtor, ele realmente é a pessoa que está produzindo as músicas e, tipo, tá me acompanhando durante todo esse tempo. Só que realmente, como processo de montar uma música é muito extenso, né? Então você precisa de pessoas para fazer a mixagem, a masterização, o estúdio. Então eu acabei conhecendo algumas outras pessoas, né, outros profissionais da área que me ajudaram também. Até o próprio Rafa, né, que é um dos entrevistadores da G-Con, tipo, ele me deu muitas dicas. Ele também tem músicas e tudo mais, né? Então ele me deu muitas dicas também, me ajudou bastante na parte de registrar as músicas. Então é um misto, assim, tipo, tem pessoas da minha vida, tem pessoas da faculdade, os mundos eles colidem, né? Sim, então, é tipo, impossível, né? Com tanta coisa, fazendo tudo junto, é impossível não colidir, né? Sim. E o que esse projeto representa artística e emocionalmente pra você? É uma boa pergunta. Esse projeto, ele representa muito o Bruno daquela época do finalzinho do ensino médio. Então, tipo, eu acho que naquela época eu era mais inseguro, eu tinha muitas questões comigo mesmo. E eu acho que quando a gente está saindo do ensino médio, a gente quer descobrir muito um lugar que você vai pro mundo, né? Tipo, você não sabe tipo, qual carreira você quer seguir, você não sabe o que você vai fazer, se você vai começar uma faculdade, se você vai começar um trabalho. E, tipo, lidar com muitas coisas de uma vez, e ainda mais numa época de pandemia, foi muita coisa, realmente. Então, tipo, eu acho que esse EP representa todas as emoções conturbadas que aquele Bruno viveu. E eu acho que o legal desse projeto especificamente, é que ele não é especificamente só sobre mim. Ele tem um personagem, né, que ele passa por coisas durante a história do EP, numa noite que ele conhece uma outra pessoa e aí acaba tendo sentimentos envolvidos e tudo mais. Só que ao mesmo tempo eu me identifico muito com esse personagem que eu criei, porque são muitas emoções que eu vi naquela época. Então eu acho que
o legal de fazer música é isso, que você não precisa especificamente mostrar tudo de você, você pode dar esse ar de mistério, sabe? Sim. Criar personagens e histórias também. E a sua experiência na comunicação, aqui na GECOM, ela influenciou no desenvolvimento do Perdidos no Tempo? Sim, com certeza. Eu acho que a parte de comunicação me ajudou muito, principalmente para escrever, assim. Quando você vai escrever uma música, às vezes você acaba escrevendo muito o que já vem na sua cabeça, né? Então, tipo, você vai colocando essas coisas no papel, ou tipo, no celular, né? Vai digitando. Só que ao mesmo tempo você tem que entender que é uma linguagem que você vai passar para as pessoas ouvirem, né? Então tem toda uma estrutura, tem toda uma melodia que você tem que construir, que até sons, né? Tipo, a gente aprende na faculdade, né? Que os sons, eles são uma forma de você se comunicar também, né? Então, tipo, isso me ajudou muito, principalmente, tipo, nessas matérias mais focadas, tipo, um pouquinho mais pra parte de visual, de som e tudo mais. Todos esses processos que eu fiz da música me ajudou também, as matérias que eu vi na faculdade. Legal. Cara, muito legal. E complementando, você ter o background de RP disso também é muito legal, porque você sabe exatamente como desenvolver a sua carreira enquanto um profissional de relações públicas, sim, né? Então, isso também é muito interessante. E, aproveitando, né? Perdidos no Tempo, ele tem um storytelling que ele é muito... uma parte da sua identidade, né? Então, como que ele aparece nas músicas e na estética do projeto? Eu acho que esse projeto, ele... Principalmente na estética dele, eu quis mostrar muita parte noturna. Então, tipo, eu trabalho muito com a cidade de São Paulo, muito na parte, assim, da noite e nos sentimentos que a noite ela pode te causar. Então, sentimentos, assim, às vezes de solidão, tipo, de você se sentir sufocado, a melancolia, e até, tipo, sentimentos bons também, tipo, de às vezes você tá andando na rua de noite, tipo, só com seu fone de ouvido e, tipo, sabe, sem pensar em nada. Questão de liberdade. Questão de liberdade, exato. Então eu quis trabalhar muito tanto nas músicas quanto nessa estética realmente mais viva. Às vezes as pessoas pensam, né, que a noite ela tem muito essa questão de sombria, mas eu vejo um pouco diferente. Tipo, ainda mais a gente morando em São Paulo, tem muita movimento e muita luz. Eu acho que a noite realmente em São Paulo é diferenciada de outros lugares, né? Então quis passar. Eu sou suspeita pra falar. Eu sou muito suspeita. Eu amo São Paulo. Tem muitos problemas, tem. Mas, cara, só a diferença de você ter absolutamente tudo a noite inteira pra outros lugares do Brasil, todo mundo fala exatamente sobre isso. Então, existe uma vida na noite de São Paulo e eu acho que é legal você falando, lembra muito a sensação de euforia também, de viver essa coisa da noite de São Paulo. E, sei lá, né, vou me corrigir se eu estiver errado, mas essa ideia de você ser novo, você ser jovem, você ter tudo pela frente, você tá saindo do ensino médio, você quer escolher tudo, você quer viver tudo, e existem milhões de opções em São Paulo, então, ao mesmo tempo que é triste, também pode ser muito eufórico, pode ser muito feliz, né? Sim, total, é isso mesmo. Massa, perfeito. E Bruno, você sendo a nossa Barbie profissões, já denominou, você fazendo tudo, você sendo cantor, você sendo, como que é? Cantor, profissional financeiro, estudante, RP, finalizando tudo, no TCC, meu Deus. Você sendo tudo assim, pra nós jovens, né, principalmente eu que tô começando ainda, tô no primeiro semestre, a gente tá sempre com aquele pensamento de, eu só posso ter isso pra minha vida. Um conselho, assim, que você teve na sua trajetória, que pode mudar esse nosso pensamento, que pode trazer um conforto pra gente? Eu acho que o conselho que eu dou é que você não precisa fazer tudo de uma vez. Eu acho que é até o conselho que eu me daria, tipo, você vai ter uma jornada na faculdade e você não precisa, tipo, querer fazer tudo em um semestre só, tipo, você pode colocar, tipo, objetivos, você trilha objetivos, você vê realmente o que faz sentido pra você e vai testando. Testa, entra num projeto extracurricular, tipo, tem a GECOM, você entra na GECOM, você vê se faz sentido pra você, se não fizer, você muda. Assim, é igual vocês já falaram, tipo, a gente na faculdade, a gente tem que testar. Então, tipo, não tem, é um lugar pra você errar. Então, eu acho que o conselho que eu dou é isso, assim, não se sobrecarregue demais, porque é muito importante a gente cuidar muito dessa questão da nossa saúde mental, né?
Então, você trabalhar, você estudar, é muita coisa já. Então, você ter esse equilíbrio é muito importante. Tipo, essa questão de comparação, às vezes, pode pesar muito, mas se você tiver realmente, tipo, esse semestre eu vou fazer isso. No próximo semestre eu vou fazer uma outra coisa que pode dar certo. É realmente ter esse equilíbrio para você não ficar doente, né? Porque se você ficar doente, você não consegue fazer nada, né? Sim. E pensando nesse equilíbrio, acredito que você é um ótimo case pra gente entender esse equilíbrio, porque a gente tem a AGCOM, na AGCOM teve a AGCast, tem o Aspire, toda a sua trajetória no banco, porque você começou como estagiário, hoje você não é mais um estagiário, e ainda um projeto autoral. O que tudo isso, pensando também no seu conselho de fazer as coisas de cada vez, também pode ser visualizado como uma boa prática para o mercado de trabalho? Mercado de trabalho, eu acho que hoje em dia a gente vive numa sociedade que tipo é muito rápida as informações. Então tudo é muito rápido, tudo é muito descartável, tudo é muito líquido. E eu acho que as redes sociais, principalmente, elas dão muito essa visão de mundo, né? A gente, principalmente nós, na nossa idade, tipo, a gente tem muito essa questão de comparação, tipo, tal pessoa na nossa idade já tem isso. E eu acho que, tipo, é importante a gente ter pessoas para usar como espelho, pessoas que inspiram a gente e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que nenhuma trajetória vai ser igual a uma outra. Então, tipo, as oportunidades que as pessoas têm são diferentes, o lugar que elas vêm são diferentes. Então, o mercado de trabalho, principalmente, você tem que olhar que você vai ter momentos que você vai conseguir ter destaques, você vai conseguir entregar projetos, mas você tem que saber equilibrar a balança também. Então, às vezes você vai estar num momento da sua carreira que você não vai estar tão bem, então você vai ter que cuidar de outras coisas da sua vida, equilibrar os pratinhos para levar o trabalho. E às vezes você vai estar bem, então você vai se destacar, você vai conseguir ser aquela pessoa que vai ter destaque. E é isso, assim, tipo, eu acho que a importância é realmente você não desistir, mas também não se sobrecarregar ao ponto de você realmente perder o controle. Porque quando você perde o controle das coisas, aí realmente fica difícil de você conseguir retornar, né? Então acho que é o conselho, assim, virar aí tudo sai do seu caminho, né? Com certeza. Pra gente encerrar esse episódio que já tá acabando, queria que você desse um conselho para universitários, né, que estão fazendo faculdade atualmente, que pretendem fazer projetos autorais. Como que você daria esse start, um conselho, uma dica, para eles aconselharem também a faculdade com a responsabilidade de projeto? Eu acho que o conselho que eu dou é você primeiro tentar sempre se autoconhecer. Então, tipo, você ver realmente, tipo, o que você gosta mais de fazer? É escrever? É, tipo, se comunicar, é falar? Ou é, tipo, mais entrevistar as pessoas na rua? Tipo, participar de podcasts? Tipo, existem muitas variáveis, né? Ainda mais a gente no curso de comunicação, a gente tem muita liberdade para testar um pouco de tudo. Sim. Então, tipo, você só vai entender o que você quer, o projeto que você quer começar, se você começar. Então, você tem que ter coragem e realmente ter esse primeiro passo para ver como que vai ser. Então, tipo, às vezes as pessoas elas ficam muito inseguras e é natural, assim, ainda mais quando a gente começa a faculdade, né? De falar com pessoas que estão em semestres mais avançados, principalmente. Mas, tipo, coloque, tipo, a cara a tapa e vai. Tipo, vai e tem coragem. E aí as coisas acabam se resolvendo no meio do caminho. Não fluindo, né? Seja cara de Acaba pau. fluindo. Exato. Comunicação É sobre entendeu? isso. Você não ter Exato. vergonha, entendeu? E vai, e tá com medo, vai também. E tá com vergonha, vai também. Vai mas também. a gente vai indo, entendeu? Vai. Vai indo. Em algum lugar a gente vai parar. Cara, que prazer ouvir você, ouvir sua trajetória. Muito obrigada por disponibilizar esse tempo pra gente. Eu acho que, pensando na sua trajetória na AGCast, seria muito importante você fazer parte da temporada e falar um pouquinho sobre a sua trajetória. A gente deseja muita sorte e muito sucesso para Perdidos no Tempo. Vou acompanhar, quero ouvir, já fiquei curiosa, quero muito. E pra gente encerrar, vamos
compartilhar nossas redes, né? Começando por você, nosso ilustre convidado, falando sobre as suas redes, sobre as redes de Perdidos no Tempo também, enfim. Bom, vocês podem me achar no Instagram como Brooks, BRUKI.S. No meu LinkedIn é Bruno Faria. E é isso. Perdidos no Tempo. Perdidos no Tempo, eu tô usando esse perfil também, que é o meu perfil do Instagram. E os meus perfis ainda das plataformas digitais e tudo mais, vocês podem acompanhar meu Instagram, que eu vou liberar tudo por lá também, os links. 31 de julho. 31 de julho, sabe? Anotado. Posso falar? Pode. Pessoal, eu tô no Instagram como sa.comunica, com 2 As no final. E no LinkedIn como Samara Santos. Se vocês quiserem trocar uma ideia, eu sempre tô postando sobre aulas, sobre rotina, estudos lá. Só me seguir e mandar uma mensagem. No LinkedIn eu tô como Letícia Padilha. Lá a gente consegue encontrar umas coisinhas mais profissionais, principalmente no mercado. Hoje eu sou produtora também, então já tem algumas coisinhas por lá. E no Instagram vocês podem me procurar, me encontrar no Padilha, PADLH _ minha conta profissional / pessoal, então a gente vai falar de tudo um pouquinho lá, ela tá em construção também, então fiquem à vontade para me chamar. Eu demoro para responder, mas eu sou legal e eu vou responder, então é isso. Muito obrigada, gente, por acompanhar esse episódio. E para você que acompanhou o episódio de hoje, não esquece de seguir a AGCast no Instagram e no YouTube está como Anhembi Morumbi. Considerando que esse é o nosso último episódio, finalizamos a temporada desse semestre, né? Com chave de ouro, com um super convidado. Mais uma vez, muito obrigada. Acho que é muito importante a gente finalizar a temporada com você. Porque você também está finalizando seu ciclo na universidade. Então, tá tudo se fechando para novos caminhos. Então, muito obrigada. A gente se encontra na próxima temporada e muito sucesso. Muito obrigada por ser nosso gestor esse tempo todo. Sim, aceitamos o bastão. Muito sucesso. Elas são o futuro da GCast, então você vai também poder acompanhar com elas. A gente mais uma galera. Tem toda uma galera por trás aqui que faz um trampo muito louco pra gente conseguir entregar, né? Total. É isso, obrigadão. Obrigada. Arrasou!